Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Então, rapaz, segunda-feira, 16 de dezembro de 2024. Como vai? Vai bem? Tomara que você esteja bem. Tomara que você se mantenha bem. A gente está retomando mais atividades aqui, mais entrevistas, não é? Mais uma semana. E nesta segunda-feira nós estamos recebendo aqui o defensor público, membro do Grupo de Atuação Estratégica em Direitos Coletivos da Saúde, GAEDIC, Saúde, Dr. Fábio Barbosa, falar desse tema que chama a atenção de todo mundo, que na escala de prioridades, se fizermos uma pesquisa hoje, junto à população, saúde é o que interessa e o resto não tem pressa. Basicamente isso. Então vamos falar das demandas aí. A Defensoria é aquele órgão ao qual a maioria das pessoas desprovidas de condições de contratar um advogado, uma assessoria jurídica, recorrem para ter, né, para dar vazão aí às suas demandas. Então, o doutor Fábio vai conversar conosco sobre essas demandas, judicialização, enfim, tudo que disser respeito a esse tema e, evidentemente, que passar pela Defensoria Pública. Fique bem à vontade, caso você queira interagir conosco, 99932-2529, alguma pergunta, alguma sugestão, está aí para você participar com a gente ao vivo no Opinião desta noite. Professor Lourenberg segundou e estamos aí nos aproximando do fim do ano e não nos resta outra coisa senão trabalhar e trabalhar. Boa noite. Estamos firmes mesmo no final do ano. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Firmes e fortes, como diria Carlos Bezerra, né? Bezerra que tinha as campanhas eleitorais dele, era tudo isso, firme e forte. O Bezerra está sumido, né? Carlos Bezerra, que sempre foi, o deputado Carlos Bezerra sempre foi tão atuante, né? Faz política, ou fazia pelo menos, como ele gosta de dizer, né? Com P maiúsculo. Ele teve adoentado, né? Ele teve dodói, né? E a situação que houve com o filho dele também fragilizou bastante. Suga muita as energias aí do pai. Mas enfim, grande caso Bezerra. Então, doutor Fábio Barbosa, bom tê-lo aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite para trazermos informações genuínas da nossa defensoria, especialmente dessa área tão importante que é a da saúde. Boa noite, e ao cumprimentá-lo, eu já vou fazer a primeira pergunta, rapaz. Olha só, nós, jornalistas, temos o dissabor de dar informações que trazem muitos prejuízos aos nossos munícipes, aos cidadãos matogrossenses, quando esses recorrem a nós, porque lá naquela determinada unidade de saúde não tem o remédio, não tem o medicamento, ou não tem o profissional, não tem o atendimento de uma forma geral. E aí eles buscam a imprensa, isso é muito comum. E também é muito comum também eles buscarem, aqueles que não têm condições, buscarem a defensoria. Imagino que o senhor saiba bem do que eu estou dizendo. Judicialização, como está isso hoje nessa importante área da defensoria, que é a da saúde, que o senhor toma conta hoje, inclusive do estado inteiro? Queria que o senhor dissesse, nos atualizasse a respeito disso, nesse começo de programa, em termos de números, como que está isso hoje, quando o assunto é judicialização, seja de medicamentos, seja do atendimento médico. Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, boa noite, professor, boa noite a todos que nos assistem. É
uma satisfação também fazer parte desse programa, esse honrado programa. Como você disse, né, Paulo, é muito difícil para a gente, porque a saúde é uma questão muito sensível, muito delicada na vida da pessoa. E, infelizmente, né, nós temos que judicializar muitas demandas, porque o Estado ainda não vem cumprindo o seu papel de dar assistência à saúde integral para todos aqueles que precisam. Os números ainda são altos, aliás, as demandas de saúde nunca diminuíram, pelo contrário, só aumentam, né? A necessidade de buscar as portas do judiciário são cada vez maiores e, por outro lado, hoje nós temos também, né, decisões das nossas cortes superiores que têm, de uma certa forma, dificultado, né, burocratizado um pouco o próprio acesso à saúde, né, o acesso à justiça à saúde. Claro que a gente entende um lado e uma razão de isso existir também, né, aliás, o dinheiro é finito, né, então nós precisamos realmente, apesar de ter a prioridade no que tange à saúde, saber gastar bem esse dinheiro. Então, pensar políticas públicas é sempre essencial e fundamental para que a gente possa dar o mínimo de dignidade no que tange à saúde pública a essas pessoas. Eu hoje na Defensoria atuo num grupo de atuação estratégica, né, de coordenação estadual para demandas mais coletivas, né? Nós temos hoje nas respectivas comarcas do Estado os colegas que atuam, né, dentre outras áreas, na área da saúde também, na atividade fim da Defensoria Pública. Pois é, você está falando do GAEDIC, né? Isso. Mas então vamos aos números, antes de passar para o meu amigo Lorenberg. Eu sei que você não tem os números exatos, mas assim, estamos chegando ao final do ano, o senhor tem mais ou menos o cenário de demandas, de procuras aí lá na área da saúde por parte da Defensoria? Sim, sim. Nós temos hoje algo em torno de quase 5.200 ações judicializadas. 5.200? 5.200 ações judicializadas só no ano de 2024, né? Nosso carro-chefe tem sido os pedidos por leitos de UTI e os medicamentos, né? E aí os medicamentos, assim, 60% a 40% entre aqueles que não estão dentro, não são incorporados ao sistema de saúde, né? E 40% daqueles que estão incorporados, né? Então a gente também tem um movimento por parte da medicina como um todo de se buscar alternativas que não aqueles medicamentos que já estão incorporados, ou seja, outros medicamentos que talvez por conta de melhor tecnologia, né, acaba sendo aquele pedido médico. Então essa procura é muito grande dentro da Defensoria Pública. Eu diria que esses dois são os carro-chefes. Na área de cirurgias, seriam as cirurgias cardíacas e as de ortopedia também. Seriam os dois carro-chefes. Meu Deus do céu. Professor. Defensor, antes de mais nada, registrar nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo aqui no nosso bate-papo. Todos nós ganhamos e ganhamos muito, defensor. Eu vou pegar carona na questão da judicialização da saúde, mas tocar num ponto que eu gostaria muito de uma reflexão do senhor a respeito do que foi judicializado e não atendido pelos municípios e Estado. Para falar nisso, eu tenho um trecho aqui da matéria que eu encontrei num site da capital, no dia 22 de julho de 2021. Naquela oportunidade, o senhor já era coordenador, né? Coordenador do grupo estratégico. Sim. A matéria diz o seguinte: do dia 1º de maio a 15 de julho de 2021, das 204 ações propostas pela Defensoria Pública de Mato Grosso na área da saúde, 181 liminares foram deferidas pela Justiça. Porém, somente 61 dessas decisões judiciais foram efetivamente executadas. De 181 para 61 foram executadas pelos gestores públicos municipais e estadual. Enquanto 106 ainda não foram cumpridas. O senhor era coordenador, como eu disse, naquela época já. E aí vem duas perguntas, defensor. Vou fazer as duas juntas. A primeira, esse quadro de não atendimento do que foi judicializado
ainda se mantém em crescimento ou não, ou caiu? Essa é a primeira questão. A segunda, defensor, a que se deve esse não cumprimento ou essa não execução do que foi judicializado por parte dos municípios e do Estado? Tem a ver com a ocasião de quantos números você falou aí? 204. Quantos que deixaram de ser? Só foram atendidas? 61. Um terço, né? Mais ou menos aí. É comum, tem a ver com o fato de o Estado, por exemplo, ou aquele determinado município, sei lá, recorrer? É comum o recurso? A Justiça está mandando comprar esse medicamento aqui para o paciente Lorenberg, só que eu não vou comprar porque eu não tenho dinheiro, ou sei lá qual o argumento que eu vou usar. Aí eu vou recorrer. Tá. E eu quero só colocar isso como adendo nas perguntas dele, doutor Fábio, porque é bom que a gente já tenha o cenário geral da coisa. Por que não essa montoeira de gente não foi atendida nas ações que foram protocolizadas? E o senhor falou agora há pouco aí, o senhor pensa que não, mas eu prestei atenção, o senhor falou aí de dificuldades dos órgãos superiores de deferirem, né? Então já fico meio com o cabelo arrepiado aqui. Queria que você explicasse isso. Eu acho que é um pouco de um contexto histórico, mas eu vou trazer um pouco da matéria, porque pelo ano que o senhor falou, 2021, né? 2021. Eu acredito que nós estávamos no contexto da pandemia, né? Então esse número reflete um pouco a realidade da pandemia à época. Foi uma dificuldade muito grande também, e naquela época nós precisávamos muito mais do que a realidade atual de leitos, né, de internação, por conta da Covid. E aí sim, então nós tínhamos um número muito alto, os processos, né, as ações eram deferidas, as liminares saíam, mas não havia para onde correr. Realmente, de fato, que, né, todos os leitos, e não era uma situação somente de Mato Grosso, mas outros estados também viviam uma realidade muito próxima, muito parecida. Então, realmente era uma situação muito difícil, né? Tanto os públicos quanto os privados se buscavam. Se teve, apesar desses números retratarem, né, um terço mais ou menos de atendimento, e aí quando a gente fala em atendimento, a gente está falando mais ou menos daquele período em que a própria liminar determina, né? Olha, cumpre em 24 horas, 48 horas, cumpre em 72 horas, a depender ali da orientação que o magistrado teve, né, do corpo médico, que de repente dá esse respaldo para ele. Às vezes não dá tempo, então ele vai e determina o cumprimento imediato, 24 horas, enfim. Mas nós tínhamos então essa questão da pandemia, que então é preciso fazer esse recorte, que eu acho que esses números são muito elevados, né? Foram 2 meses aí, né, o recorte da matéria, então que não refletem hoje a atual realidade, mas não quer dizer que a gente não enfrenta problemas no cumprimento das liminares, né? Isso realmente é uma constante, uma realidade existente, não só no Mato Grosso, como de uma certa forma no Brasil como um todo, né? Historicamente, há 20 anos atrás, não se judicializava tanto a saúde. Né, até conversava com o Paulo, com ele aqui inicialmente, né, se pensar em defensoria pública, a atuação da defensoria pública, nós tínhamos uma dificuldade maior, né, digamos assim, em trazer uma resposta positiva para os nossos assistidos na área criminal, por exemplo. É uma atuação muito mais difícil de se fazer, né? E hoje a ação da saúde, né, a atuação na área da saúde tem tomado esse lugar, tem tido essa barreira, essa dificuldade de se conseguir, né, e se efetivar, conseguir eliminar e efetivar aquele direito. Então tem se transformado no grande gargalo, no grande problema de atuação da defensoria, né? Isso porque, como eu disse, há 20 anos atrás não se judicializava tanto. Quando se inicia esse processo, então, de judicializar a saúde, de buscar, através do Poder Judiciário, uma resposta que os poderes públicos, né, Estado, município, União, não vinham dando na área da saúde, você teve uma resposta positiva, você teve o respaldo ali, né? Estamos falando de saúde, né? Como é que um juiz não vai dar uma saúde para alguém, né? Como é que alguém vai morrer? Então isso era comum, que tinha essas liminares de uma forma um pouco mais tranquila, e obviamente esse cumprimento acabava acontecendo, né? De uma forma um tempo menor. Com o passar dos anos, é como se essa demanda começa a ser descoberta pelas pessoas. Olha, meu direito aqui não foi resguardado, então eu tenho essa via, então eu começo, né, a buscar essa via, as pessoas começam a ter mais informação de ser uma possibilidade, uma saída, né?
E a gente não quer aqui dizer o contrário. Realmente, se você não tem, você deve procurar a Defensoria Pública, né? Se o seu direito foi negado, você deve procurar a saída, pelo menos a Defensoria Pública, para se tentar resolver, né? A gente tenta primeiro administrativamente, se não der, depois judicialmente. Mas com o passar dos anos e o aumento da procura, aí você começa a ter por parte do próprio sistema de justiça um freio, um contrapeso, né? Começa a se buscar situações que vão, de uma certa forma, dificultar a dar aquele direito, né? E aí, recentemente, quando eu trago os tribunais superiores, eu me refiro propriamente ao Supremo Tribunal Federal, né? Dentro de uma decisão num tema de repercussão geral 1, 2, 3, 4, né? Que ele vai discutir a questão da competência sobre medicamentos, aonde que deve tramitar, se é uma vara estadual ou uma vara federal. Ele traz um outro tema de repercussão geral lá dentro, que é o tema 6, né? E a partir daí traz requisitos muito mesmo difíceis de uma pessoa comprovar para se conseguir ter o direito à saúde, aquele medicamento. Então essa é a atual preocupação da Defensoria Pública. Como que nós vamos nos especializar para dar a resposta que se precisa ao Poder Judiciário para eu conseguir uma liminar. E aí depois ainda parte para a questão do enfrentamento, que é efetivar o direito. Então essas são as questões que a gente enfrenta hoje. Você falou da época da pandemia, 2021, o auge deu ali, 21, o ano inteiro, não é? De lá para cá, desconsiderando aí a pandemia, né? Ou considerando o fim da pandemia propriamente, esse ritmo de acionamento à Defensoria reduziu ou não? Manteve-se linear? Como é que o senhor pode avaliar isso? O recorte da época da pandemia era por leitos de UTI, especificamente. Esse era o grande gargalo, né? A grande procura. Nós tínhamos outras demandas, mas dentro de uma naturalidade, os números naturais. Porque eu digo, perdão por interromper, Sim. É porque a complexidade do que vinha da pandemia, do próprio vírus, né, da Covid, trazia outras complicações, por isso que eu falo, né? Suscita um problema de cara que é diabético, Sim. hipertenso. É que talvez a época ainda não se discutia essa correlação, né? Era muito próximo, né? Então não se buscava, Entendi. Com base na pandemia, na Covid-19, algum outro desencadeamento de doença que tenha surgido. Isso ainda é passivo de estudos, né? Vão se descobrindo algumas coisas hoje que pode ser reflexo e tal. Mas então o grande recorte que a gente teve foi pela UTI, pelo leito da UTI. Esse número realmente disparou. Foi disparado. Disparou, né? O que consequentemente diminuiu um pouco a procura dos outros, até porque as pessoas, muitas delas não saíam de casa e não procuravam seu outro direito, né? Então meio que diminuiu, houve uma diminuição do atendimento, consequentemente dos pedidos também das outras questões de saúde. Por exemplo, a questão dos acidentes ou da parte de ortopedia, né? Sim, principalmente cirurgias eletivas, né? Que o Estado, é claro que existe um tempo, né? A eletiva, ela não necessariamente tem a característica da urgência e da emergência, né? Ela pode ter até uma subclassificação dentro da própria eletividade, né, de se escolher aquele procedimento, de se aguardar o período daquele procedimento, mas não é um caso de urgência e emergência, ele pode aguardar um tempo. Ainda assim, esse tempo é um tempo previsto, né? Então ele precisa ser feito dentro de um tempo. E aí, obviamente, não sendo feito dentro daquele tempo, você precisa, muitas das vezes, acionar o poder público também. Então essas cirurgias, sim, elas ficaram afastadas, né? Havia realmente uma preocupação mais com a questão dos leitos, da UTI, né? De segundo plano. Se habilitar novos leitos, né? De se modificar a estrutura, né? Dos próprios hospitais para ter novos leitos dentro dessa perspectiva, né? De suprimir as necessidades da Covid. Então nós tivemos uma diminuição das outras. Com o fim da pandemia, esses números voltam a crescer, né? E continuam nessa crescente até hoje. Infelizmente, não é? E aí tem aquela coisa que o doutor Fábio falava agora há pouco, não sei se foi a mim, antes de começar o programa, ou se já foi aqui, que é a questão da gestão, né? Muito disso se deve à questão da gestão pública. Se tem problemas ali é porque a gestão pode não estar sendo boa o suficiente. Vamos para o intervalo comercial, Lorenberg abre o próximo bloco com perguntas aqui. Nós vamos para o intervalo comercial, a gente volta num instante só. Eis que estamos de volta aqui com o programa Opinião na sua televisão. Rimou, inclusive, não é?
Estamos de volta aqui. Hoje estamos tendo a oportunidade de entrevistar pela primeira vez o defensor público lá do GAEDIC, o glorioso Dr. Fábio Barbosa, da área da saúde. Olha só, por falar em saúde, rapaz, você sabe que hoje foi um dia muito importante porque o Poder Judiciário de Mato Grosso está debruçado nas questões ligadas à saúde de Cuiabá e Várzea Grande. E hoje, olha só, está aí no GD, www.gazetadigital.com.br. Durante reunião, na manhã desta segunda-feira, dia 16, para tratar da saúde de Cuiabá, o desembargador Orlando Perry, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, TJMT, afirmou que, Lorenberg, a situação é preocupante. O magistrado ainda afirmou que o processo de intervenção ainda existe e não descarta um futuro afastamento do prefeito caso as obrigações não sejam cumpridas. Bem, a reunião contou aí com a presença de diversas autoridades como o governador Mauro Mendes, do União Brasil, o prefeito Emanuel Pinheiro, do MDB, o prefeito eleito Abílio Brunini, do PL, entre outros. Logo no início, o desembargador Orlando Perry disse que fez uma vistoria em um hospital e constatou que, aspas, a situação de Cuiabá é preocupante. Ele afirmou que a pasta da saúde continuará recebendo a atenção por parte do Poder Judiciário. Ele continua dizendo o seguinte, abre aspas, este é um processo que não vai acabar. Todas as vezes em que o município de Cuiabá tiver um problema na sua saúde, que afete aquilo que foi pactuado no termo de ajustamento de conduta, ou TAC, homologado pelo Tribunal de Justiça, nós vamos interferir, se necessário, com afastamento do prefeito. A intervenção no município de Cuiabá foi pontual. Foi apenas na área da saúde, porque naquele momento não havia necessidade de se interferir em todas as demais pastas da prefeitura, mas o processo de intervenção ainda existe, sobrevive e vai ser ressuscitado todas as vezes que a saúde cuiabana se ver afetada, fecha aspas, disse Orlando de Almeida Perry, desembargador, que pegou esse assunto para chamar de seu. Falou, esse aqui eu vou até o final, como tem ido em outras áreas também, né, doutor Perry, a questão da atenção aos idosos, por exemplo, aos detentos, os direitos dos detentos, né, a questão da... Enfim, e aí teve essa reunião hoje lá, e ele falando isso aí. Ainda ontem, conversávamos aqui, né, sobre isso, sobre essa questão de intervenção que havia sido descartada. Ontem não, foi domingo, mas na sexta-feira a gente já estava falando sobre isso, porque o próprio secretário Gilberto estava dizendo que não se falava muito dessa questão, não se falava mais de intervenção, que essas reuniões que estavam tendo agora eram proativas. Mas agora vem o Perry dizendo que, pisou na bola, nós estamos aí ressuscitando a intervenção. Ele está certo de encarar o assunto com seriedade, só que tem um prefeito que está começando, foi citado aqui só o Abílio, eu não sei se a Flávia de Várzea Grande não foi, acho que não foi porque eles estão tratando de forma separada, primeiro Cuiabá, depois Várzea Grande. Tem um prefeito que está começando a gestão agora em janeiro, já com a faca no pescoço, pisou na bola, pescoço fora, rimou inclusive. Paulo e amigo telespectador, eu vou fazer duas observações muito rapidamente. Eu acho louvável e é salutar que o Poder Judiciário se reúna, e não apenas o Poder Judiciário, mas o Ministério Público, o Tribunal de Contas, se reúnam
com os prefeitos eleitos, porque foram os 4. O prefeito Calil, a Flávia Moretti, o Emanuel Pinheiro, o prefeito, e o Abílio. Os 4 estiveram lá. O governador, eu não sei a importância do governador participar dessa reunião. Se foi o problema da saúde dos 2 municípios, seriam dos 2 municípios. E a segunda observação, eu tenho o maior respeito e a maior admiração pelo poder de articulação e de sabedoria que é o desembargador Perry. Mas veja, quando você vai para uma reunião, você não deve falar para as pessoas de intervenção. A intervenção é algo muito forte, amigos. Só em pequenos casos ou quase nenhum caso. A intervenção que nós tivemos aqui foi um fracasso. Sejamos justos e honestos. Foi um fracasso. Ah, mas tem que cumprir metas. Você tá provocando uma reação, uma resistência do prefeito que vai assumir. Daqui 15 dias, o novo prefeito estará em Cuiabá assumindo. Não tem sentido, a meu juízo, falar em intervenção para um novo prefeito que sequer tomou posse. E veja, em outubro, dia 18 de outubro de 2023, o jornal A Gazeta traz em primeira página a seguinte manchete: 117 metas não foram cumpridas pela intervenção. Eu não vi o Poder Judiciário, eu não vi o Tribunal de Contas do Estado, eu não vi o Ministério Público, eu não vi a Assembleia Legislativa falar nada. Amigos, convenhamos, o novo prefeito precisa ter a tranquilidade e todo o conforto do mundo para assumir a administração e ter esse mesmo conforto para lidar com os problemas. Ok, aí o posicionamento do professor Loren. Vou só fazer um adendo aqui, não que eu esteja discordando de você, mas eu vou fazer um adendo, dar um lampejo de opinião aqui, que é o seguinte. Bom, a intervenção que houve, nessa primeira intervenção que houve aqui, espero que seja a última também, em Cuiabá, que não seja necessária outra, no meu modo de ver, teve resultado e não foi um fracasso, tal como disse o Lorenberg. Por quê? Só de saber que tínhamos aí UTIs pediátricas fechadas àquela ocasião, UTIs pediátricas fechadas. Você sabe o que significa isso? Você imagina o quão padeciam os pais quando precisavam levar seus filhos ou ter algum procedimento, algum tipo de atendimento em termos de UTI. A intervenção chegou lá e resolveu o negócio. Isso foi um alívio, um alívio. Eu que nunca precisei, graças a Deus, de isso, mas quando eu vejo pessoas, quando eu via pessoas sendo atendidos, tendo seus filhos atendidos, isso era uma maravilha, era um alívio. A intervenção foi uma panaceia? Não foi. Não foi. Talvez tenha atingido muito menos do que pretendia, do que anunciou, do que se propagandeou, enfim. Mas que alguma coisa adiantou muito. E qualquer coisa que se fazia no momento onde tudo faltava, desde UTI pediátrica ou desde o medicamento, a cibalena, não tem mais cibalena, né? Agora eu vou chamar de velho aqui. Desde o medicamento mais simples, lá na unidade de saúde, até a UTI, qualquer coisa que se resolvesse já ajudava bastante. Isso foi o que aconteceu. O Perry, com esse modo Perry de ser, ele é esse jeito mesmo, doutor Perry, a quem eu rendo toda a minha admiração aqui. O doutor Perry, quando ele fala nesse tom aí, de possível nova intervenção, se caso houver necessidade aí, ele tá agindo da forma, guardadas as proporções, é como você subir ao morro do Rio de Janeiro, do tráfico lá, com flores. Você vai subir armado, preparado para encarar aquele negócio.
guardadas as proporções. Então ele está falando o seguinte, já tem uma situação que está horrível hoje, o povo está padecendo. Ele não vai chegar com afago dizendo assim, não gente, ó, já deu, pelo que interpretei. Senhores, já deu. Agora, isso, e foi provocado pelos jornalistas, né? Se caso houver necessidade de descumprimento, continuar esse desmanzelo, essa balbúrdia, essa anarquia, não está descartado não, entendeu? E é assim que é o recado que tem que ser, é que nem você falar com o seu filho, não vai passar, ficar aí dando, o guri fez uma estripulia grave e você não vai lá passando a mão na cabeça não. Eu já penso dessa forma também, né? Eu acho que foi de propósito, esse tom que ele usou. Agora, eu particularmente acho que uma intervenção é quando está falido mesmo o poder público municipal, o caso do prefeito, né, a prefeitura. Mas é só um modo de pensar. Eu respeito o posicionamento do Lorenberg e compreendo o que ele falou. Eu só acho que esses dois fatores eu queria colocar aqui, porque não foi uma panaceia. Primeiro que não foi uma panaceia, e depois que conversa onde há um cenário feio, horrível, como este aí, na saúde pública de Cuiabá e Vargem Grande, tem que falar grosso, porque senão os caras vão achar que é só deu um pitozinho na gente lá e vamos continuar do jeito que está. Mas que o Abílio vai começar com a faca no pescoço, sua gestão, isso vai. E a Flávia é a mesma coisa. O senhor ouviu essa notícia de Cuiabá? Doutor Fábio Barbosa. Não vou perguntar o que o senhor falou do resultado da reunião, mas isso para as demandas, não é? Esse posicionamento que houve hoje lá do desembargador e aí, o resultado da reunião por si só, esse encaminhamento que o doutor Perrique está capitaneando esse processo aí de discussões, isso traz esperança para que a gente possa reduzir essas demandas aí que o senhor enfrenta lá na Defensoria? A esperança a gente sempre tem, né? A esperança é sempre a última que morre. De fato, foi feita essa reunião, né? E eu me compreendo na questão que o senhor trouxe, que o professor trouxe, né? Não, eu não estou pedindo para o senhor, deixar só claro que eu não estou pedindo para o senhor que tem razão aqui, não. Só para o senhor... Vamos mediar, né? Não concordo com você, concordo com ele. Não, não é isso. Sim. O judiciário ele tem sempre ter o cuidado de não ser muito ativista, né? Até porque ele que vai decidir alguma coisa e na parcialidade ou imparcialidade é sempre bom manter um tom mais de resguardo, né, das questões. Mas eu acho importante, né, e realmente eu também rendo as minhas homenagens ao Dr. Perrique, que é um desembargador de um conhecimento absurdo, né? E assim, a gente tem esperança, inclusive mencionava também da criação ou da possibilidade agora no início do ano da criação de uma Câmara, né, de litígio, de resolução de demandas de forma extrajudicial, sem se precisar judicializar, de uma certa forma um local onde se possa reanalisar os casos ali levados, né, e se tentar uma alternativa antes de uma judicialização. Isso é excelente para o erário, para o dinheiro público, né, e por outro lado também ganho de tempo para quem está, né, com uma situação de saúde, que tempo é sempre uma questão importante para quem depende de uma resposta de saúde. Então a gente tem expectativas sim, futuras de reduzir essa judicialização. Acabar, não, mas reduzir a gente tem expectativas. Que bom, que bom. Porque se ele dissesse o contrário também, aí estava feio mesmo. Se a própria defensoria disser, não, acho que, Paulo, essa reunião não vai valer de nada. Se bem que ele não falaria também isso, né? Mas a gente percebe, mas às vezes é tão fria o resultado, a reunião, e o resultado é tão frio, que aí a pessoa fica assim, não boto muita fé não, mas o que ele falou aqui está correto, não é? Também não tem como taxar que, ao falar assim, ele falou, vamos acreditar, dá esse voto de confiança. E que nem ele falou, a esperança não é só a sogra, mas é a última que morre. Professor Lorenberg, você tem uma curtinha aí? Porque senão vai me mandar para o intervalo comercial. Como é que é o negócio? Muito rapidamente, defensor, nós falávamos do bloco anterior a respeito das demandas, das necessidades das pessoas e essas necessidades não eram atendidas. Mas também tem os planos de saúde. Eu gostaria de saber exatamente as demandas com relação aos planos de saúde não atendidos. Eu vou pedir para o senhor falar isso, responder em 2 minutos. Tá,
dentro da Defensoria Pública há uma separação de atribuições nesse sentido, né? Os planos de saúde, para a Defensoria Pública, ele não entra como, num primeiro momento, digamos assim, um atendimento de forma imediata, direta, como uma questão de saúde. Ele é uma questão contratual. Então, muitas das vezes, ele vai para a defesa do consumidor, né? Para o defensor que atua na área de defesa do consumidor. Porém, a realidade não tem sido muito diferente, né? Tem um número crescente de demandas, inclusive tem havido por parte, não só do Mato Grosso, repito mais uma vez, né? Âmbito de cunho geral, né? Planos de saúde que têm rescindido contratos de forma unilateral justamente quando a pessoa mais precisa, em tratamentos oncológicos, né? Então isso tem acontecido e tem começado a haver uma judicialização também nessas situações. Mas, repito, não é uma judicialização de saúde, é uma situação contratual de Código de Defesa do Consumidor. Perfeito. Olha só, eu quero, antes do intervalo comercial, mandar um beijo para a Heloísa, que está assistindo ao programa lá no Pedra 90. Obrigado, viu, querida? Heloísa Salles, que está acompanhando a gente lá. O Gerson, com G, viu, né? Você não viu, Gersinho. O Gerson, que é o esposo dela, está também com ela lá. Obrigado pelo carinho, o pessoal do Pedra 90 também. O Francinaldo, que é do Dom Aquino, está assistindo a gente. Obrigado pelo carinho da sua companhia aí. Tinha uma outra aqui também, a Edneia, que é do CPA 2, também está assistindo a gente. Obrigado, de verdade, pelo carinho da companhia. A gente vai para o intervalo comercial. Não entendi isso. Está falando sozinho meu telefone aqui. Intervalo comercial, a gente volta já já. Ok, estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22. São 8 horas e 11 minutos. Obrigado pelo carinho da sua companhia, não é? Aonde quer que você se encontre, estamos entrevistando nesta noite aqui o nosso defensor público, Fábio Barbosa. Ele é membro lá do GAEDIC. Paulo, o que é GAEDIC, meu amigo? Liguei a TV agora e não sei o que é o GAEDIC. Olha, o GAEDIC, na verdade, nada mais é do que o Grupo de Atuação Estratégica em Direitos Coletivos de Saúde. E saúde é o que a gente está discutindo aqui hoje. Vou pedir para o meu amigo Lorenberg Alves abrir o bloco de perguntas. Professor, no mês de julho de 2024, portanto agora, muito recentemente, a Secretaria do Estado de Saúde realizou um seminário, fila zero, da questão da cirurgia eletiva neste ano. Para orientar os municípios, o senhor participou desse evento lá no Hotel Fazenda Mato Grosso. E aí eu gostaria muito de ouvir do senhor qual é a sua avaliação a respeito desse evento e da questão da orientação aos municípios com relação a essa chamada fila zero. E uma outra questão, se essa chamada fila zero, de fato, teve um resultado altamente favorável. Foi um evento de cunho técnico, né? Nós estávamos lá, obviamente, para conhecer o que estava sendo apresentado ali como proposta, mas a ideia realmente era para os profissionais do município, né? Para que se buscasse, então, habilitar os respectivos municípios nesse sistema do Estado, né? De buscar, então, essa contrapartida financeira e a resolutividade, ou seja, o cumprimento da obrigação específica ali de fornecer o procedimento, a cirurgia que estava sendo perseguida pela pessoa que busca saúde, né? Na prática, eu acredito que uma parcela de municípios tenha, sim, aderido e conseguido dar vazão a uma parte dessas cirurgias, mas nem todos os municípios conseguiram, e não talvez por falta de vontade, mas pela própria burocracia do sistema, né? Muitos reclamavam disso, da burocracia do sistema. Para a Defensoria Pública, isso, até o presente momento, não refletiu muito em números, ou seja, não houve uma queda de pedidos de cirurgias eletivas, por exemplo, né?
Então, nós não temos ainda, talvez, um pouco mais de tempo, né, para se fazer essa análise, mas de julho para cá ainda não refletiu nos números da Defensoria Pública, das ações específicas. Eles continuam muito retilíneos, assim, muito próximos de um mês para outro. No que tange aqui o recorte que eu estou fazendo das cirurgias eletivas. Né? Essa questão das cirurgias eletivas, o Estado tem divulgado que tem investido muito nessa questão das cirurgias eletivas. A Defensoria Pública já está sentindo o efeito disso, porque quando não se resolve, evidentemente que a demanda vai recair em algum canto. Quem tem dinheiro, como Nuremberg, vai para um hospital privado caro, Albert Einstein, não sei onde. Agora, quem não tem dinheiro, não tem condições financeiras, procura a Defensoria Pública para tentar achar uma forma de agilizar aquilo lá. Tem surtido já resultado esse trabalho que o governo do Estado tem feito aí? Olha, a gente reconhece que tem buscado, né? Tem aprimorado, né? Tem os hospitais, inclusive hoje com inteligência artificial, né? Power BI, dos sistemas de tempo que a pessoa fica lá para o atendimento, a gente tem percebido realmente uma evolução nesse sentido. Mas eu acredito que ainda falta um pouco de tempo para a gente ter esse reflexo dentro das ações. Ainda é cedo para avaliar. Ainda é cedo para avaliar, ou seja, as ações elas continuam sendo judicializadas. Né? Nós não temos ainda uma queda do número de judicialização. Mandar um abraço para a Silvani Borges, que está acompanhando a gente lá no Altos do Cochipó. Um abraço para o Osmar Vieira, que está dizendo assim, está perguntando como faz, está aqui no grupo do programa Opinião, como faz para acessar a Defensoria Pública, que ele teve um problema nessa área da saúde, aí ele não disse qual, e procurou lá e foi muito burocrático, porque não tinha, pelo que eu entendi aqui, não tinha atendente. Eu acho isso, não sei se foi o caso seu lá, mas isso não é muito comum lá não, porque eu já vi, pelo contrário, já vi pessoas elogiando o atendimento lá, não é? Pelo menos naquele primeiro atendimento lá, não sei. Como é que a pessoa faz para quem está assistindo aí, de repente tem alguma demanda, não tem condições de acessar um advogado, precisa desse auxílio, desse respaldo, como ela deve fazer, ou do ponto de vista dos canais de comunicação, ou seja, fisicamente também, como que ela deve fazer? Exatamente. Até a pandemia, a forma de atendimento usual da Defensoria era o físico, né? E isso, muitas vezes, levava a filas imensas, né? As pessoas às portas da Defensoria para serem atendidas. Principalmente depois da pandemia, e aí as novas tecnologias, né? Os meios começaram a ser utilizados até de forma antecipada do que já se esperava, né? Desse movimento tecnológico que a gente vive. A gente tem outros meios de atendimento, né? Então, com isso, de uma certa forma, se ampliou o acesso ao próprio atendimento da Defensoria. Então, hoje a gente permanece com o atendimento físico para aquele que gosta, tem gente que gosta do cara a cara, né, de ir lá na Defensoria, para o presencial, né, mas nós também temos, através do site da Defensoria, um número do telefone para o chatbot que você pode entrar em contato e aí começa um atendimento, né, por inteligência e você vai chegar até a sua demanda. Talvez tenha tido alguma dificuldade nesse tipo de acesso à Defensoria, talvez essa questão da burocracia que tenha mencionado alguma coisa nesse sentido, né, de não se entender, Sim. Mas de uma certa forma tem se ampliado esse acesso ao atendimento da Defensoria. Tá certo. Você que está assistindo aí e tem essas dúvidas aí, eu devo dizer que esses canais que são colocados aí, por que vocês não criam um celular, um WhatsApp, um WhatsApp, uma conta no Zap, para que as pessoas possam, pelo menos, tirar as primeiras dúvidas? E eu acho que ficaria... Eu falo para mim que já existe. Não, o atendimento do WhatsApp, ele esteve num período funcionando na Defensoria, mas a questão ainda é o número de pessoas para ficar com esse celular. A gente não tem servidores suficientes, então tem que, de uma certa forma, tem que se reorganizar o atendimento interno da Defensoria. Vou falar com o doutor Luciano teve aqui esses dias, não teve? Teve ou não teve? Teve, né? Teve, faz muito tempo não, e eu vou cobrar dela, vou sugerir para ela, falar, por que não cria esse Zap aí definitivo? Porque aí é uma espécie de uma filtragem, né?
você já vai apurando um pouco mais. Tem que ter pessoas, né? Mas agora que ela foi reeleita e tal, tá com a pedra, a gente acha que é possível, talvez. Né? Você não acha que seria uma boa, não? Seria mais um canal? Sim, se estuda, né? Outros canais, outras ferramentas estão chegando por aí também, mais modernas. Então, com certeza, o usuário ele vai melhorar ainda mais o acesso que ele tem hoje, com certeza. Mas pelo sim, pelo não, tem os canais que ele disse aqui, ou você pode ir na própria defensoria. Você quer ir fisicamente, a avenida do CPA fica ali ao lado da Desenvolve, não é? Da Desenvolve? Isso. Desenvolve MT. Não é muito difícil chegar lá, não. Agora, não precisa dar pernada. Eu acho que aqui, ó, por esse aqui, e pelo site, que é o www.defensoriapublica.br, é isso, né? Isso, .gov.br. Lá .gov.br. Lá você entrando, você vai ter um universo de opções. Cada botãozinho daquele ali, cada abinha daquela aba, daquela ali, é a informação. É só saber navegar ali direitinho. Eu já entrei nesse site, inclusive. Não é difícil, mas tendo dificuldade, você pode ir pessoalmente ou pode ligar também. Tem um número geralzão, assim? Tem o geralzão, mas se entrar no site da Defensoria, vai perceber que é muito fácil. Porque o WhatsApp ele está lá, o número dele ali, ele vai clicar e já vai direcionar, já vai começar a perguntar que município que você fala. Eu falo do município de Cuiabá. Né? Qual que é Tem um passo a passo bem fácil lá. Ele vai perguntando e já vai direcionando e aí a equipe vai entrar em contato com a pessoa. Né? Inclusive a questão da própria documentação hoje facilitou muito, né? Que você ali tira a fotografia, já olha, ficou bom, não ficou, faz de novo, já manda. E você tem que caber no que é o universo dos aspas, clientes, não são clientes, né? Dos usuários da Defensoria. Os assistidos da Defensoria. Porque não adianta você ser um cara, não é, a pessoa que tem condições e vai lá para economizar, dando de João sem braço, para tentar, não é? Quando você faz isso, você toma o lugar de outro que precisa realmente, não é? Até porque a Defensoria tem um orçamento pequenininho. Eu falei com a doutora Luz, ela esteve aqui, eu falei para ela, tem que brigar lá na Assembleia Legislativa, agora que está fechando o orçamento, para ver se aumenta isso aí, porque todo ano vai ficar pedindo suplementação, com PIDs na mão, e sendo que é um órgão da mais importante necessidade para o cidadão, né? Então, eu acho que primeiro tinha que ter a consciência de quem é gestor, né? A questão que o Lorenberg fala aqui sempre, que é tal da, como é que você fala mesmo? Sensibilidade, entendeu? Pô, Defensoria Pública, o povo está precisando, vamos investir lá e tal. Ou, não é? Eu acho que esse é o caminho. Agora é a hora de ir lá na Assembleia Legislativa, ver com os deputados direitinho, ao fechar o orçamento, para tentar melhorar essa situação do ano que vem. Lorenberg. Defensor, vou fazer duas perguntas juntas, porque uma tem a ver com a outra, e a respeito dos migrantes em Mato Grosso. Qual é a demanda dos migrantes na Defensoria Pública com respeito à saúde? E uma segunda questão, no mês de maio agora, o senhor deve recordar disso, no mês de maio, a Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, juntas, entraram com um documento, assinaram, o senhor foi um dos 3 defensores públicos do Estado, a assinarem esse documento de cobrança no que diz respeito à assistência para os migrantes no Estado. Eu gostaria muito de um balanço do senhor a respeito desse documento e do seu valor prático com relação a essa cobrança. É como o senhor colocou, né? A questão do migrante, ele é mais voltado para uma causa federal, da União, né? De competência da União. Então, a Defensoria Pública do Estado e da União, né, para muitos temas estratégicos, né, assinam os documentos, né, buscando aumentar as forças para a gente ter um poder maior de resolutividade, né, do direito que está sendo pleiteado. E de fato, né, nós temos um aumento muito grande dessas populações. Nós temos aqui os indígenas, aqui em Cuiabá, os indígenas Varaus, né, que é uma demanda, um problema
absurdo, né? E já reuniu aí diversas entidades, instituições, até poderes para se buscar alternativas. E, por enquanto, nós não tivemos ainda as respostas, ou pelo menos as respostas adequadas. Então, é uma luta realmente muito grande. E aí a saúde dentro desse processo, né, já é dificultoso para nós. Imagine para essas pessoas que muitas vezes ainda estão lutando por documentos, né? Dignidade, a gente está falando de moradia, a gente está falando de educação, a gente está falando de um processo cultural, né, e, consequentemente, também saúde. Então, é um problema enorme que ainda não se tem uma resposta efetiva também do poder público, né? Doutor Fábio, quando há a demanda, não é? Você falou aí desse ano de 2024, 5 mil casos, 5 mil ações, não é? Mais de 5 mil, 5.200. O Lorenberg fez um recorte aqui de um passado distante, 2021, que era um cenário. Considerando 2024, percentual de resolução, vamos chamar assim, né, de resolução. E em que áreas, o senhor falou muito das UTIs, não é? E em que áreas houve mais casos resolvidos, não é? Por que eu estou perguntando isso? Porque daí eu quero tirar a conclusão de que quando o assunto é mais complexo, o ente, no caso o Estado, o município, recorre ou não recorre, não é? Se o medicamento, por exemplo, ou a cirurgia for muito cara, há o recurso ou não. Queria que o senhor explicasse isso. De uma certa forma, como eu falei, né, os números eles continuam muito próximos, né, a gente não teve uma redução da judicialização, muitas liminares continuam sendo deferidas, mas efetivamente, quando a gente fala efetivamente do cumprimento da liminar, não é só sob a perspectiva de dar o direito lá no final, ou seja, acontecer uma cirurgia específica, lá no final essa cirurgia acontecer, né? Mas é sob a perspectiva processual de cumprimento daquela demanda, daquela decisão judicial, né? Então o juiz determina que se faça em 24, 48 horas, 3 dias, você não consegue o cumprimento da liminar nesse período. Então, por isso que a gente fala muito do descumprimento dessas liminares. Isso continua acontecendo na grande maioria dos casos. Mas no dia, né? No dia limite, mas depois consegue? Depois de um tempo se realiza. Mas aí fica a pergunta no ar. Realizou porque ela aconteceria mesmo ou porque teve uma decisão judicial? Eu ia perguntar isso aí, porque... Ela aconteceu 3 meses depois? Tá, mas foi por conta da decisão judicial ou porque... Tudo bem, de uma certa forma, até alguma pressão, né, daquele caso específico, né, mas ela aconteceria mesmo ou não, né? Então, é essa pergunta, a gente não tem essa resposta. Pois é, rapaz, mas aí o que eu falo, se eu for fazer isso, o prefeito Lorenberg Alves vai falar para mim assim, tá lá, decisão do juiz, cumpra-se. Aí ele não cumpre. Aí vai cumprir depois de amanhã, quando ele ou quiser, ou enfim, vai cumprir. E a pessoa, necessariamente, pode esperar ou não, né? A saúde dela, o caso dela pode ser complexo ao ponto de não aguentar. Como é que faz? Pois é, aí entra na questão. A Defensoria, ela busca os meios legais, processuais, para tentar se buscar esse direito. Seja através de bloqueio, né, uma conta específica de valores, né, para que seja realizado aquele procedimento na rede privada, por exemplo. Mas a questão ainda assim esbarra em algumas burocratizações, né, do próprio sistema de justiça, que tende a buscar hoje, né, um negócio jurídico dentro daquele trâmite processual com o Estado, né, até por conta de uma expertise, a gente tem uma vara específica da saúde aqui em Várzea Grande, né? Então ali também se adquiriu uma certa expertise na matéria, com a compra dos procedimentos, né? Que obviamente é importante, porque acaba reduzindo em valores, né? Se o defensor lá do interior ou o juiz do interior dá uma liminar com um orçamento de 2 ou 3 hospitais ou clínicas da região para fazer um determinado procedimento, vai custar
30, 20, 30, 40, 50 mil reais, né? Enquanto aqui pode conseguir por 7, 8, 10, por exemplo. Então isso reflete também na verba pública, né? Mas por outro lado, toda essa... Queria que você concluísse em 30 segundos para a gente saber. Por outro lado, toda essa questão, né, de se buscar resolver o negócio jurídico de uma forma mais administrativa, ainda que dentro de um processo, isso traz uma morosidade, né? Então essa morosidade ela acaba acontecendo. E aí a gente tem algumas perspectivas, como eu disse, né, que tendem a dificultar ainda mais o próprio deferimento da liminar. Infelizmente, né? Era isso. Doutor Fábio Barbosa, obrigado demais por ter... Defensor público lá do GAEDIC, que é o Grupo de Atuação Estratégica em Direitos Coletivos da Saúde da nossa Defensoria Pública. Obrigado por ter vindo. Adorei o bate-papo aqui conosco, bem informativo. Esse espaço continua a postos para bem informar. Agradeço, a gente está sempre à disposição. Muito obrigado. Agradeço também a Janayara, que não veio, Janayara Soares, mãe da Valentina. Ela deu uma força para a gente também aqui, a assessora da Defensoria Pública. Obrigado, viu, Janayara? Um beijo para a Valentina aí também, né? Para o Marcão também, que é seu esposo. Lorenberg, até amanhã. Amanhã a gente está aqui ao vivo, 19h30, na sua TV Pantanal, ao vivo, às 19h30, com mais informações, com mais programa Opinião para você. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.